Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias. Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos. No final de junho, um dos 5 imunizantes contra o coronavírus desenvolvidos na ilha teve eficácia acima de 90% nos testes clínicos. E não é pouca coisa. Cuba é o único país latino-americano a produzir vacinas 100% nacionais que chegaram à última fase de testes até aqui. E segundo seus próprios testes, já tem 2 delas com números que satisfazem os parâmetros da OMS. Isso tudo enquanto vive seu pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia, além das sanções de sempre. Cuba ainda mira a produção de 100 milhões de doses, 10 vezes a sua população, que podem ser cruciais para todo o continente superar a pandemia. Os números divulgados sob aplauso são da vacina Abdala, a que tem fase de desenvolvimento mais avançada até o momento. Segundo os especialistas, ela apresentou 92,2% de eficácia com 3 doses aplicadas. A outra vacina em produção na ilha, com dados divulgados no final de junho, é a Soberana 2. Com 2 aplicações, ela apresenta eficiência de 62% após 2 doses. A expectativa dos especialistas é que uma terceira dose a torne ainda mais eficaz. Mas mesmo o índice atual já estaria acima dos 50% exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Por enquanto, são os próprios estudos cubanos que confirmam a eficácia das vacinas de lá. A OMS ainda precisa corroborar esses dados. Mas isso não é um processo inédito. Foi o mesmo caminho percorrido recentemente pela Coronavac, por exemplo, que já estava sendo aplicada por vários países antes de a OMS dar o seu aval definitivo. Além desses imunizantes, que já estão na fase final de testes, os institutos cubanos já têm outras 3 vacinas no forno. Mesmo antes de concluir a fase de testes, o país já vinha usando a Abdala e a Soberana 2 para uma aplicação massiva. Segundo as autoridades, os benefícios das vacinas experimentais superavam em muito os eventuais riscos. E pelo menos de acordo com os números oficiais, esse parece estar sendo o caso. Enquanto o resto da ilha ainda bate recordes de contágio, a capital Havana, onde a vacinação está mais rápida, apresenta números mais controlados. Até aqui, cerca de 2 dos 11 milhões de cubanos receberam alguma dose dos imunizantes locais. Outro ponto a favor do uso das vacinas cubanas em países pobres é a conservação. A Soberana 2, por exemplo, utiliza partes do vírus inativado, em vez do vírus inteiro, e por isso poderia ser conservada sem necessidade de refrigeração extra, um diferencial útil para lugares com menos infraestrutura. Cuba tem um longo histórico de referência na área da imunologia, mas estar na dianteira nesse tema não tem sido fácil. A ilha segue sendo duramente afetada pelas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Além da escassez de produtos básicos, Cuba tem dependido das doações de seringas e agulhas de diversas organizações civis pelo mundo. Em troca, autoridades cubanas prometeram responder a essa cooperação enviando doses de vacina no futuro. A tal diplomacia da vacina também está nos planos do governo em Havana. Uma semana depois dos resultados serem divulgados, a Venezuela já recebeu o primeiro lote com doses da Abdala. E durante o ano, os cubanos também contaram com o apoio do governo iraniano para avançar com o desenvolvimento do imunizante. Enquanto os testes eram realizados dentro de Cuba, no Irã, os voluntários também recebiam suas primeiras doses de Soberana 2. Cuba já tem pelo menos 30 países na fila interessados em suas vacinas. Até mesmo a cidade de São Paulo chegou a manifestar interesse em receber os imunizantes, caso eles de fato sejam aprovados por autoridades internacionais. Como essa pandemia tem mostrado, a soberania vacinal é um tema importante, mesmo para quem é capaz de fazer uma parte da fabricação dentro de casa, como o Brasil, que convive com atrasos constantes porque ainda depende de insumos importados da China. Em outros países da região, a situação é ainda pior. Todo o estoque de vacinas precisa vir de fora. E não é à toa que a América do Sul voltou a ser considerado o epicentro mundial da pandemia, meses depois de parecer já ter superado seu pior momento. Além de Cuba, o México e o Brasil também têm corrido atrás de uma vacina nacional. No caso do México, o país espera ter o imunizante de nome Pátria pronto até dezembro. No Brasil, a principal esperança do momento é a Butanvac, do Instituto Butantan. Embora haja um questionamento, a afirmação de que a tecnologia por trás dela seja 100% brasileira, o objetivo é que ela possa ser feita sem depender dos insumos vindos de fora. Vale lembrar, os especialistas já apontam que mais cedo ou mais tarde vai ser preciso revacinar a população, devido à queda na imunidade e ao surgimento de novas variantes. A vacina contra a Covid-19 provavelmente vai entrar aí em um calendário de vacinação, como acontece hoje com a da gripe. Ou seja, dominar a capacidade de produzir imunizantes por conta própria é fundamental. E nesse momento, essa corrida na América Latina está sendo vencida por Cuba.